Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer uma palavrinha, que em toda crise há um milagre. Existe uma frase muito conhecida, irmãos, e usada pelas pessoas que diz: na crise, confie. Eu quero dizer, irmãos, que todos nós passamos por momentos difíceis na vida, mas infelizmente poucas pessoas sabem lidar com essas situações e confiar que Deus, Ele pode operar um milagre. Vamos ver o que Tiago diz sobre a fé e a perseverança. Tiago 1, do 2 ao 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Tiago 1, do 2 ao 8. Irmãos, eu quero dizer que refletindo nessa palavra, eu fico a me perguntar: quantos de nós conseguimos nos alegrar em meio às provações? Quantos pedem sabedoria ao Senhor? Quantos exercitam a sua fé? Quantos vão até a fonte certa do Senhor? Acompanhem comigo, irmãos, a história de uma mulher que tinha acabado de perder o marido e passar pela maior crise de sua vida. Eu quero dizer que certo dia, irmãos, uma mulher de uns discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Então Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ele foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Segundo Reis 4, do 1 ao 7. Irmãos, maravilhoso isso, não acha? Diante do milagre que Deus fez na vida dessa família, nós podemos aprender, irmão, várias coisas muito importantes sobre os momentos de crise. Eu quero dizer que problemas são meios que Deus usa para nós crescermos. No versículo 1, certo dia, a mulher, um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Quer dizer para os irmãos que é no momento de crise que nós deixamos de ser crianças na fé e amadurecemos. Esse versículo, irmão, nos mostra que aquele marido, ele temia a Deus, mas passava por uma crise financeira muito grave. Quando ele morreu, a esposa herdou suas dívidas e sem dinheiro teve que assumir a situação para não ter os filhos levados como escravos. Foi preciso ela deixar a zona de conforto, já que o marido era o responsável por cuidar dos assuntos da casa e tomar a atitude de procurar um profeta e buscar uma solução para o seu problema. Irmãos, isso mostra que a crise nos ensina a coisas que não aprenderíamos de outra maneira. Eu quero dizer que o milagre depende da nossa entrega a Deus. No versículo 2, Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Eu quero dizer que para operar um milagre em nossas vidas, Deus não precisa de muita coisa, irmãos. Assim como o Senhor livrou aquela família da crise através
de uma simples vasilha com um pouco de azeite, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta você entregar a Ele tudo o que tem e confiar nele. O pouco com Deus, irmão, se torna muito. Tanto é verdade que Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou milhares de pessoas. Eu quero dizer, irmãos, que Deus pode usar as pessoas para nos abençoar. Pode, missionário? Pode. No versículo 3, então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. O vizinho abençoou aquela irmã. A palavra do Senhor conta que para sair da crise, aquela viúva teve que pegar vasilhas emprestadas de seus vizinhos, irmãos. Agora imagine se ela não tivesse um bom relacionamento com eles, se não houvesse harmonia entre eles. Dificilmente a mulher conseguiria vasilhas o suficiente para coletar o azeite necessário para ela pagar as dívidas do marido. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo disse: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Está lá em Romanos 12:18. Então, para que o milagre aconteça na minha vida, o Senhor pode fazer você depender de outras pessoas. Eu me lembro que durante muitos anos eu quis ser independente financeiramente de meus pais, pois eu não queria depender deles. Mas após muitas orações, descobri que Deus estava usando-os para me abençoar e que não havia de errado nisso. Eu quero dizer que o tamanho do milagre, irmãos, é proporcional ao tamanho da nossa fé. No versículo 3, mas peça muitas vasilhas. Deus poderia simplesmente entregar a bênção àquela família para que ela saísse da crise. Porém, ele mandou o seguinte recado: peça muitas vasilhas ao fazer isso. Deus queria provar a fé da viúva. Ele queria saber se ela realmente acreditava que o número de vasilhas seria proporcional ao tamanho do milagre a ser realizado. Então, se você sabe que o Senhor promete derramar bênçãos sem medida por causa de sua obediência, tenha fé e prepare muitas vasilhas. Não espere pouca coisa de um Deus tão grande. A fonte do milagre, irmãos, ela é inesgotável. No versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Quando não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia, essa passagem conta que o azeite parou de correr. Ele não acabou. Se houvesse mais recipientes, Deus certamente continuaria derramando mais bênçãos naquela casa. Porque o poder de Deus, irmãos, ele é ilimitado. Isso significa que se você crê, Deus vai suprir todas as suas necessidades, independente do tamanho delas. No milagre existe a nossa parte e a parte de Deus. No versículo 7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Depois que todas as vasilhas estavam transbordando de azeite, a viúva foi até o profeta Eliseu, e ela não ficou parada, apenas contemplando o milagre. Em seguida ela seguiu as ordens do homem de Deus e foi vender o azeite. Vemos aí um grande milagre, um grande exemplo de obediência à palavra de Deus e de trabalho. As vasilhas do azeite, irmãos, não se venderiam sozinhas. A mulher e os seus filhos tiveram que bater de porta em porta para vender aquele óleo. O fruto dessa atitude, irmão, foi o dinheiro que quitou as dívidas da família e livrou os filhos da escravidão. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver em crise, peça sabedoria a Deus para que Ele possa enxergar o melhor caminho e fazer a sua parte. Eu quero dizer para os irmãos que esse relato, essa palavra nos ensina que em tempos de crise nós devemos bater na porta certa. Por maior que seja o problema, não negocie com o diabo, pois ele deseja te escravizar, como queria fazer com os filhos daquela viúva. Antes procure a Deus e fale com Ele sobre as coisas que te afligem. Não se acomode com a sua vida derrotada. Amém? Aleluias.